Capítulo 4. Quando chega o domingo, o dia da minha folga, invento uma nova mentira para não ter que ir à igreja. Digo para minha mãe que preciso cumprir o turno de outro funcionário chamado Igor, que tirou férias esta semana e retornaria no sábado. Se o voo de volta para São Paulo não tivesse sido cancelado de última hora, deixando o menino preso por mais um dia em Fortaleza, onde parte da família dele mora, Igor nem existe. Mas eu inventei essa história toda para deixar a mentira elaborada e fácil de acreditar. Quando mentir se torna um hábito tão frequente, chega uma hora em que as palavras saem sem esforço algum. Aproveito a folga para encontrar Isadora e Danilo em São Paulo. Não consigo me lembrar da última vez em que saímos três juntos. Então, tenho certeza de que hoje vai ser um dia especial. Isa e Dan são meus melhores amigos e estudamos juntos no Colégio Estadual Professor Ademar em Santos, André. E os dois foram as únicas pessoas que continuaram na minha vida depois que o ensino médio acabou. Isa veio primeiro. Nos conhecemos no quinto ano e eu não tenho uma lembrança muito clara de como a gente se aproximou. Quando se está no quinto ano, você simplesmente se apega a quem parece menos ameaçador. Isa me parecia uma boa escolha na época. Lembro de uma tarde em que eu fui para a casa dela para fazer um trabalho e fiquei impressionado porque ela tinha uma TV no quarto. Nós ficamos assistindo clipes na MTV o dia inteiro. Depois disso, não consigo lembrar de um dia em que não estivéssemos juntos na escola. No nono ano, ficamos ainda mais próximos. Era mais um dia desses em que eu passava a tarde inteira na casa de Isa, vendo clipes na TV. Estava passando um vídeo de Pussycat Dolls e nós dois reagimos de uma forma diferente. Elas são tão bonitas, Isa disse. Elas dançam tão bem, eu disse. Eu gosto de meninos, Isa disse baixinho, ainda olhando para a TV. Eu gosto de meninos, eu respondi mais baixinho ainda. Não conta pra minha mãe. Isa não disse mais nada. Ela só pegou minha mão, levou até seus lábios e deu um beijo, que significa muita coisa. Significa que meu segredo estava salvo com ela. Significa que ela me entendia. Significava que ela me amava. E, naquela época, sendo um gay adolescente solitário em Santo André, isso era tudo de que eu precisava. Pela primeira vez, não me senti tão sozinho. Apesar da inesquecível saída do armário ao som de Pussycat Dolls, nossa sexualidade nunca mais foi assunto. Nós dois seguimos da vida, mais leves, mas ainda cheios de dúvidas. Eu queria perguntar tudo para Isa. Você pretende contar para os seus pais? Você já se apaixonou por alguém? Você já beijou alguém? Mas, se eu perguntasse essa coisa, elas teriam o direito de querer saber minhas respostas. E eu não queria pensar em nada daquilo. Não, naquele momento. E dessa forma. Nossa amizade foi a mesma por um ano inteiro, os dois guardando segredos e evitando falar sobre tudo. Até que Dan apareceu. Diferente de nós dois, ele adora falar sobre tudo. Ele passaria a vida falando sobre absolutamente tudo. E quando ele chegou, e eu e Isadora aprendemos a falar também. Era nosso primeiro dia de aula no ensino médio. E um aluno novo chegou atrasado, Danilo Moreira. Ele disse para que a professora verificasse seu nome na lista de presença. Ela confirmou. Danilo olhou para a classe, avistou uma cadeira vazia ao meu lado e desfilou pelo corredor. Ele literalmente desfilou, como se estivesse tocando Crazy in Love na sua cabeça. É engraçado como eu lembro de cada detalhe sobre a minha saída do armário para a Isa. Sério, eu lembro até da roupa que eu estava usando, mas não consigo me lembrar de como Dan virou nosso amigo. Nunca existiu um momento. Vamos ser amigos? Muito menos um momento. Vocês são gays e eu também, então vamos formar uma aliança. Dan começou a falar sobre os garotos da escola que ele beijaria e comecei a questionar seus gostos, porque ele só escolhia os mais esquisitos. Isa começou a implorar para que a gente parasse de falar de macho, por um segundo que fosse. 4 anos se passaram e nossa amizade continua basicamente do mesmo jeito. Quando chego no bar, na hora marcada, bem, uns 15 minutinhos atrasado, os dois já estão me esperando. Duas garrafas de cerveja já foram finalizadas e os meus amigos estão na terceira. Talvez eu tenha me atrasado um pouco, mais que 15 minutos. Danilo berra quando me vê e levanta para me cumprimentar. Que saudade que eu tava de você, ele diz, me abraçando
tão apertado que eu quase perco o fôlego. Nossa diferença de altura faz com que eu quase desapareça no meio dele. Seus braços estão mais musculosos do que a última vez em que nos vimos, e sua pele negra ganha um tom levemente avermelhado, por causa do ano novo que ele passou na praia. A cor faz um contraste forte com a regata amarela que ele está usando para sobreviver ao calor de janeiro. Danilo sempre foi um cara bonito. Talvez eu até tenha tido uma quedinha por ele quando nos conhecemos. Mas nossa amizade aconteceu de um jeito tão rápido que eu mal percebi o momento em que ele virou quase irmão para mim. Nosso abraço, que pareceu durar uma eternidade, ganha outro participante, Isa, que me abraça por trás e me envolve com seus braços magros e compridos. De repente, eu viro o recheio de um sanduíche de melhores amigos. Isa também é alta. Ela sempre foi a maior da turma. E, para ser sincero, quando você tem 1,59 m, todo mundo parece muito alto. Ai, gente, já começou a beber, tá? Vou pedir um copo para você, Isa diz, enquanto sinaliza para o garçom com um gesto universal de traz mais um copo, por favor, porque ela nunca perde tempo. Me sento à mesa capenga do boteco. Olho para os meus 2 melhores amigos com um sorriso no rosto e me sinto completo. Me faz falta estar com eles. Vocês me prometem que não vamos mais ficar tanto tempo assim sem fazer nada juntos? Pergunto, porque estou me sentindo carente. Ela é que está sempre ocupada. Dan aponta para Isa, se livrando da culpa. Ai, gente, é foda, vocês sabem. A faculdade? Eu e Dan respondemos ao mesmo tempo. Diferente do Dan, a aparência de Isa não mudou nada. Ela continua sendo a mesma garota branca e alta de cabelos enrolados em um coque preguiçoso. Ela continua usando as mesmas camisas de bandas que ninguém mais escuta. Forever the Sixth Kid é a de hoje. E provavelmente o All-Star vermelho no seu pé é o mesmo que ela usou durante toda a época da escola. Mas, se a gente for falar de qualquer outra área da vida, Isa foi a que mais mudou. Quando nosso terceiro ano começou, ela era a única de nós três a se preocupar com o futuro. Prestou vestibular, conseguiu uma bolsa integral em uma universidade particular através de um projeto de auxílio do governo. Começou a cursar jornalismo, arrumou um estágio e mora em uma república, na República, o bairro no caso. Ela ainda conta com uma ajuda dos pais para se manter aqui em São Paulo, mas ainda assim, Isa é quase totalmente independente. E eu sinto muito orgulho dela por isso. Infelizmente, a faculdade dela é sempre a maior inimiga dos nossos encontros, porque ela trabalha durante o dia, estuda à noite e nos fins de semana está sempre envolvida com coisas de faculdade. Quando o assunto é esse, minha mente entra em estado de alerta porque, mesmo sem saber se eu realmente quero fazer faculdade, ouvir Isa falando sobre as aulas, os amigos, os professores e até o salgado da cantina da faculdade faz com que eu me sinta deixada para trás. Um bom amigo ficaria feliz em ouvir todas essas histórias, mas eu só fico desesperado mesmo. Talvez eu não seja o melhor dos amigos. E como está o estágio? Pergunto delicadamente, jogando a conversa para outro rumo. Ah, Jonas, é aquilo, né? Eu passo o dia inteiro pesquisando palavras difíceis para colocar em palavras cruzadas. Não é lá grande coisa, mas o vale-refeição é bom, pelo menos. Eu não tô brincando quando eu falo que você tem o emprego dos sonhos. Comento, porque trabalhar em uma editora que publica palavras cruzadas parece bem legal para mim. Eu até tava gostando no começo, mas deixa de ser incrível quando te pedem para achar em 5 minutos uma palavra com 13 letras, em que a segunda seja Z. Mas não vou encher o saco de vocês falando do meu trabalho. Isa diz, sinalizando para o garçom traga mais uma cerveja, que é exatamente o mesmo sinal que ela fez para que ele trouxesse mais um copo, mas ainda assim ele consegue diferenciar. Provavelmente é bem melhor do que passar o dia inteiro preparando bebidas e usando um avental holográfico. Rebato, tentando fazer com que o Isa se sinta melhor. Você fica fofo vestido de astronautinha, Jonas. Ela fala, tentando fazer com que eu me sinta melhor. E eu que estou desempregado, hein? Parece que eu venci a Olimpíada de Tragédias. Danilo finalmente se pronuncia. É sério, gente.
Eu preciso arrumar alguma coisa para fazer, porque passar o dia com aquele monte de criança está acabando com a minha paciência. Por aquele monte de criança, Dan quer dizer seus irmãos. Ele é o mais velho de 5 irmãos, todos adotivos, e eu não sei da história com detalhes, porque ele fala pouco sobre isso. Mas Danilo foi o primeiro filho que seus pais adotaram. Depois dele vieram Helena, Natália, Gabe e Otávia. E eu só sei disso porque uma vez ele me disse que os iniciais dos seus irmãos em ordem de adoção formavam a palavra Dengo. E eu nunca mais esqueci. Mas você está procurando alguma vaga específica? Pergunto para Dan, como se eu tivesse algum contato profissional fora do Rocket Café. Existe uma possibilidade de começar a dar aula na academia de dança no estúdio onde eu fiz aula no ano passado. O pessoal lá já me conhece, eles gostam de mim, mas tá tudo no ar ainda. O foda é que a vaga é para uma turma de alunos mais novos. Mais a criança na nossa vida! Eba! Isa diz, com falso entusiasmo. Exatamente. O diretor disse que quer me contratar, que acha que eu seria um bom professor, mas já passaram uns 2 meses e eu não sei como abordar o cara para falar sobre isso. Começa com oi, sumida, e desenvolve o resto, sugiro. Relaxa, Dan. Estamos em janeiro ainda e ninguém contratará no começo do ano. Tenho certeza de que depois do carnaval você arrumará alguma coisa, comenta Isadora, sendo bem mais sensata e racional do que eu, como de costume. Por falar no carnaval, eu tenho um convite importante. Danilo começa. A resposta é não. Interrompe Isa, provavelmente porque ela odeia carnaval e pessoas no geral. Deixa ele terminar, digo, olhando para Dan com um sorriso. Acredito eu, encorajador. Mês que vem vai rolar uma festa pré-carnaval numa balada na Augusta. Dan começa. Não, 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 não e não. Isa sussurra um coro de nãos. E eu consegui entrada VIPs para vocês dois, o que quer dizer bebidas grátis. Ele continua, cutucando o braço magro de Isadora. Talvez, 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 talvez. Isa muda seu coro. É uma festa fantasia. Dan continua explicando. Não, não, não e não. Isadora, deixa ele falar. Danilo, fala tudo de uma vez. Garçom, traz uma porção de batatas fritas. Começo a dar ordens descontroladamente. Por favor, complete, mas só para o garçom. Enfim, eu consegui ingressos, porque estou meio que quase namorando um dos organizadores do Carna Glitter. Eu quero muito que vocês conheçam o Heitor, porque eu falo de vocês para ele o tempo inteiro. E eu acho que vai ser incrível. E eu estou avisando de uma vez para que todo mundo arrume um espacinho na agenda e guarde o dia 12 de fevereiro só para mim. Diz Danilo, tudo de uma vez. Eu engasgo no meio de um gole de cerveja. E eu não sei se é porque Danilo está quase namorando ou se é porque estou prestes a confirmar minha presença VIP numa festa fantasia chamada Carna Glitter. Conta tudo! Isadora quase grita, enquanto eu me desengasgo sozinho e tento coordenar minha respiração com as minhas risadas, porque Carna Glitter é realmente um bom nome. Dan começa a explicar sobre como ele e Heitor se conheceram num aplicativo de pegação, que Heitor é viajado e já conheceu o mundo, e que ele está um pouco inseguro ainda, mas definitivamente apaixonado. Vocês sabem que eu nunca tô sozinho, tô sempre ficando com alguém. Dan diz. Sabemos. Eu e Isa respondemos ao mesmo tempo. Mas dessa vez eu sinto que é especial, sabe? Ele continua. Dessa vez eu até quero que vocês conheçam. Me sinto honrado com o privilégio de conhecer a pessoa que está metendo a língua na boca do meu melhor amigo. Isa diz. Não só na língua. Dan responde. Ah! Eu grito, tentando afastar da minha cabeça a imagem do meu amigo fazendo sexo. Parece até que ainda vai à igreja todo domingo. Primeiro, eu respondo defensiva. Eu não sou púdico. E em segunda, quem ainda fala púdico?
Trabalhar e escrever palavras cruzadas fez com meu vocabulário. Não tem mais volta. Isa comenta, bebendo mais um gole de cerveja. Não vamos mudar de assunto. Eu quero saber dessa história de Jonas não ser púdico. Existe alguma coisa que não estamos sabendo? Hein? Enquanto Danila se aproxima de mim, movendo suas sobrancelhas para cima e para baixo, eu sei exatamente do que ele está falando. Da minha virgindade, é claro. E muito difícil ter 19 anos, quase 20 anos, e ser o único virgem do seu grupo de amigos. É difícil porque eu tive que aguentar as mesmas piadas por 3 anos. E mais difícil ainda, porque acredito, eu quero fazer sexo tanto quanto os meus amigos querem que eu faça sexo. Mas, na minha cabeça, as coisas não funcionam como essa simplicidade toda. Eu sou romântico, quero que seja especial, com um cara legal, e não como desconhecido no banco traseiro de um Celta, 2 portas, enquanto toca a Marisa Monte no rádio. Foi assim que o Danilo apesar de não ser o cenário ideal, eu amo essa história. E daí, em todo aquele outra parte do meu cérebro que eu evito ao máximo acessar a parte onde existe um Deus me julgando pelos meus pensamentos pecaminosos e constantes sobre sexo gay. Não é como se eu ainda acreditasse em tudo que aprendi crescendo na igreja, mas uma parte pequena de mim ainda se sente um pouco assustada, porque viver por tantos anos numa realidade tão religiosa me fez ter medo de Deus e, consequentemente, medo de mim mesmo. Toda vez em que penso sequencialmente medo de mim mesmo, toda vez em que penso em fazer sexo, lembro do Jonas de 13 anos que chorava e pedia perdão toda vez que se masturbava. E, como isso tudo ainda é uma bagunça dentro da minha cabeça, eu simplesmente me esforço para não pensar nisso nunca. É uma ótima técnica. Continua sendo o virgenzinho do grupo. Se é isso que você quer saber, respondo sem muita empolgação. Mas não tem ninguém na sua vida? Nenhum rapazinho? Pergunta Dan, cruzando os braços e colocando a mão no queixo. Essa conversa está virando uma mistura bizarra de entrevista com celebridade e cheia de em Natal em família, comentou Isa. Por um segundo, eu até penso em falar sobre como essa semana flertei com o cliente mais lindo que já passou no Rocket. Mas a história do Barba Ruiva é tão boba que eu não tenho coragem de falar em voz alta. Tento fazer piada, porque essa me parece ser a melhor saída. No momento, eu estou focado mais nos meus projetos pessoais, sabe como é? Eu respondo, usando uma garrafa vazia de cerveja como microfone. Eu amo falar de projetos pessoais. Vamos falar dos seus projetos pessoais. É muito melhor do que falar de macho. Isa diz, com mais empolgação do que seria necessário. Talvez seja a bebida. Nas últimas semanas, eu tive pelo menos umas 30 razoavelmente boas para um novo livro. Eu digo, como se houvesse o antigo livro. Ainda não consegui levar nada adiante, mas eu tô sentindo que em algum momento vai acontecer. Eu sinto que tá próximo, sabe? Izzy e Dan sempre souberam da minha vontade de escrever. Na escola, eles chegaram a ler alguns textos, mas desde que a gente se formou, eu nunca mais mostrei nada para os dois. Talvez seja porque eu nunca mais escrevi nada que me merecesse ser lido por alguém. Mas no fundo, eu tenho medo de que a Isa pode achar da minha escrita, agora que ela é uma universitária com um emprego que envolve palavras difíceis e tudo mais. Não existe a possibilidade de mostrar meus textos para o Dan, sem mostrar para a Isa. Então, no fim das contas, eu não mostro para ninguém. Você continua anotando tudo naquele caderno? Isa pergunta, genuinamente interessada, e eu me sinto um monstro por ter medo do que ela pode achar da minha escrita. Sempre, mas eu acabei comprando um novo para poder carregar sempre comigo. Eu digo, puxando meu caderninho do bolso de trás da minha calça. Quero ver! Isa grita, puxando o caderno da minha mão. Dan puxa a cadeira para o lado e os dois ficam juntinhos folheando as páginas com curiosidade. Sinto meu rosto queimar de vergonha, porque não existe um filtro no caderno de ideias. Tem coisa muito ruim ali, mas não me importo, de verdade, porque nunca escondi nada dos dois. Olha isso aqui, Dan fala, apontando para uma das páginas e lendo em voz alta. Ideia número 22. Lenhador gostosão se apaixona por um cara, mas tudo vira um maior drama quando ele descobre que o pai desse cara matou a raposa de estimação
que ele tinha quando criança. Essa é bem ruim, eu digo. É mesmo, comenta Isa, sem tirar os olhos do caderno. Ideia número 36. Invasão alienígena. O mal começa a abduzir toda a população LGBT do mundo. E a salvação está nas mãos de um herói intergalaction bonitão e sua copiloto, que é uma drag queen barbuda. Eles são levemente inspirados no Han Solo e no Chewbacca, eu digo. Eu quero esse livro pra ontem, Dan fala empolgado, puxando o caderno da mão de Isa para continuar lendo. Ideia 17. Menino viaja para outra dimensão com um artefato mágico que encontra na caixa de cereal. Essa precisa melhorar, eu digo. Ideia 28. Power Ranger, só que todos gays. E talvez eles tenham um cachorro que também pode ser um Ranger. Isadora lê, com um sorriso no rosto, sem tirar os olhos das páginas. Até hoje, não aceito não ter sido a Beyoncé da turma, Danilo diz. E nós três ainda estamos rindo. À tarde, vira noite, enquanto falamos sobre o pessoal da escola, comentando quem está mais bonito, quem está mais feio, quem já casou e quem já tem filho. Um número um pouco alarmante, levado em conta que a maioria das pessoas da turma ainda teve estar entrando na casa dos 20 anos. Algumas cervejas depois, eu peço uma Coca-Cola e vou começando o meu ritual de ficar sóbrio para voltar para casa. Não posso demorar, minha mãe acha que eu estou no trabalho, digo. Fugindo da igreja de novo? Isa pergunta. Como o diabo foge da cruz, respondo. E ninguém ri da piada, porque foi realmente bem ruim. E depois nós três começamos a rir justamente porque ninguém riu da piadinha. Eu amo os meus amigos. Estar com eles me dá uma sensação momentânea de liberdade. Mas meus ombros ficam pesados conforme começo a juntar minhas coisas para pagar a conta e ir embora. Compro um chiclete de hortelã para que meus pais não percebam o meu hábito de cerveja. Me despeço de Isa e Dan, esperando ansiosamente pelo nosso próximo encontro, e vou embora. Em um mundo ideal, todos os meus fins de semana seriam assim, com os amigos, jogando conversa fora e me sentindo leve. Mas no mundo real, eu estou no metrô, vazio, torcendo para que minha mãe já esteja dormindo quando eu chegar em casa, porque estou cansado de contar mentiras por hoje. Abro minha mochila, pego o livro que estou lendo. Desisto da leitura no primeiro parágrafo, porque quem eu estou querendo enganar ainda estou bêbado demais para ler.